Glória a Deus. Queridos irmãos, graça e paz em Jesus, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, você que veio, que você que entendeu a importância desse tema a respeito da nossa batalha espiritual. Já sabemos que estamos em guerra, que estamos em uma luta, e essa luta já está determinada quem é o vencedor. Você é o vencedor. Se você se mantiver firme, você já é mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Amém? Eu queria começar este seminário lembrando para os irmãos que esta já é a segunda parte do seminário. Na primeira nós falamos sobre o campo de batalha, o campo de guerra. E nós vamos falar a respeito das nossas armas, que armas nós temos para pelejar e como nós lograremos vitória através do poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos dar início lendo um texto da palavra do Senhor acerca deste precioso tema. Não é outro o assunto, não é outra carta, senão a mesma carta aos Efésios. Carta aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo de número 6, versículo número 10 em diante. Estão aí, amém? Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Vocês podem se assentar. Glórias a Deus. Paulo está falando aos Efésios, ele está encerrando o assunto, mas ele tem que deixar claro que há uma guerra, uma batalha. Ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Paulo vai usar uma palavra aqui, a palavra cilada. Há um outro texto na carta aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 2, versículo 11. Na segunda carta, capítulo 2, versículo 11 de Coríntios, vai dizer para nós que nós não ignoramos os seus ardis. Em espanhol vai dizer: nós não ignoramos as suas maquinações. Então nós entendemos que o diabo tem maquinações, artimanhas, ciladas, ardis. São diferentes palavras para nos falar a respeito da armadilha que o diabo prepara para que nós não logremos, não alcancemos a vitória. Então, como crente, nós não podemos ignorar os seus ardis, segundo aos Coríntios 2:11. Não ignoramos as suas estratégias, as suas maquinações. Nós temos que estar conscientes de que nós estamos na batalha espiritual. As suas maquinações são maldosas, como é o seu caráter. A palavra de Deus nos fala pelo menos 17 termos para falar a respeito do diabo. E nos fala de suas características que são destrutivas. Ele veio para matar, roubar e para destruir. Então nós temos que compreender, irmãos, que para essa batalha nós não estamos sozinhos. E Deus diz para nós, como falamos na outra semana, que nós não temos que lutar contra carne e sangue. Nossa luta está no reino espiritual, está contra seres da maldade, que são invisíveis, não podemos discerni-los, não podemos vê-los, mas nós temos que compreender que estamos na batalha espiritual e que nós vamos vencê-los da única maneira possível, que é tomando toda a armadura de Deus. Portanto, porque já que são invisíveis, nós temos que tomar toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. Então, tomemos toda a armadura de Deus. Quando nós falamos em uma batalha espiritual, já deixamos claro que essa batalha está em outro nível. Não está no nível humano das coisas, não é contra carne e sangue. Há um texto lá no livro de Josué, no capítulo 5, quando Josué está para conquistar a terra prometida, ele vai buscar formas
de vencer a batalha contra Jericó, uma cidade inexpugnável, uma cidade totalmente invencível, imbatível. Não tinha como vencer aquela cidade. Porém, há algo importante na história de Josué, na tomada de Jericó, que está no capítulo 5, versículo número 13. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Josué 5, versículo 13. Você vai perceber algo ali importante, que é uma chave para a vitória. Em Josué capítulo 5, versículo de número 13, nos fala assim: sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Eu quero que você não confunda esse personagem tão estranho, tão sobrenatural, que aparece na tomada de Jericó. Esse ser é um ser divino, é uma forma como Deus se manifestou no Antigo Testamento. Há alguns que supõem que o anjo do Senhor seja uma manifestação do Senhor Jesus Cristo, porque é a única passagem no qual este é um mensageiro de Deus é adorado. Josué o adorou e ele não impediu de ser adorado. Ele disse: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Esse ser sobrenatural que aparece para Josué fica confuso, ele não sabe, ele vê um guerreiro com uma espada nas mãos, e naquele momento ele não sabe se aquele homem é um agente do inimigo ou se é da parte de Deus. Então ele pergunta: és tu um dos nossos ou és um deles? Ele diz: não, eu sou príncipe do exército do Senhor. Isso é chave para nós entendermos que quando Jesus se manifesta, a vitória é garantida. Quando Jesus está adiante da guerra, não há como nós a perdermos. Josué ficou bem certo disso, que aquele anjo do Senhor que se manifestou a ele não era outro senão o príncipe do exército do Senhor. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo número 4 a 5, o apóstolo Paulo fala que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Portanto, aquela fortaleza de Jericó seria facilmente derrubada, seria destruída, porque o anjo do Senhor estava adiante. Então, aquilo que a população da cidade não viu, Josué pôde ver. Ele viu no reino espiritual, ele viu que Jesus estava ao seu lado, que o anjo do Senhor, o príncipe do Senhor, estava com ele. Não haveria como perder aquela batalha. Porém, a nível humano, a nível visível das coisas, ele tinha que fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, em obediência à palavra. Ele deveria obedecer aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Então, nós temos que compreender que, se nós queremos a vitória, nós temos que reconhecer primeiro que as nossas armas não são carnais. Você não pode usar armas como a manipulação, você não pode usar armas como a vingança, você não pode usar armas como a mágoa, e essas armas são poderosas para a destruição. A mágoa, a falta de perdão, a vingança, a manipulação, são ferramentas humanas que são, na verdade, engendradas pelo próprio inimigo na alma humana. Então, nós não podemos usar daquilo que nós achamos que é do próprio homem, a nossa lógica, o nosso raciocínio humano, a nossa esperteza. Nós não podemos depender daquilo que é humano. As nossas armas não são carnais.
As armas carnais, elas têm poder. Esse poder de transformar as situações, de manipular pessoas, porém, essas armas não são as armas que o crente usa para as batalhas. O crente usa armas diferentes. As nossas armas são poderosas em Deus. Poderosas em Deus, para destruir as fortalezas e levar todo pensamento cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, nós compreendemos já por aí que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é no reino físico, é no reino espiritual. Nós compreendemos que as nossas armas não são humanas, mas elas são espirituais, elas são poderosas em Deus. Nós estamos falando isso, irmãos, porque quando Paulo chega na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, capítulo 6, 7, segundo aos Coríntios 6, 7, ele vai dizer para nós que nós temos dois tipos diferentes de armas, 6, 7, segunda carta aos Coríntios. Ele vai falar que nós temos as armas da direita e as armas da esquerda. Armas que são aquelas que Paulo diz que são poderosas em Deus. Vamos ler o texto. Ele diz para nós o seguinte: proclamamos a verdade fielmente, e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça, com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus, por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para defender. Essas duas versões são versões da palavra do Senhor, não é a nossa tradução que nós usamos correntemente. Essas são versões com uma linguagem dinâmica. Então, nós podemos entender que temos armas para defender e armas para atacar. Então, vamos estudar um pouquinho hoje sobre essas armas tão importantes. Vamos seguir na carta aos Efésios. Vamos continuar no versículo seguinte, versículo 12. Vamos ver que Paulo diz, no versículo de número 14, estáis, pois o quê? Firmes, mais forte, estáis, pois, firmes. Estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Encontramos aí, então, as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra. Encontramos aí 6 apetrechos importantes, principais, as nossas armas de guerra, que são dadas por Deus. Ele nos fala para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Não é para tomar uma arma ou outra, mas é tomar toda a armadura de Deus. Então, é importante que nós compreendamos que essa armadura, ela é espiritual. Nós, às vezes, fazemos determinados atos proféticos, você já tenha visto isso acontecer, tá, pessoal? Eu coloco agora o capacete da salvação, a couraça da justiça, me cinjo com a verdade, eu tomo a espada do Espírito, seguro o escudo da fé. Nós podemos até orar dessa maneira, nós podemos até imaginar que estamos sendo revestidos, mas não é isso que o texto está dizendo. Ele não é uma ferramenta que nós podemos simplesmente imaginar que estamos vestindo. Você não deve apenas imaginar, você tem que estar realmente revestido com essas armas. E para estar revestido, você vai ter que entender como é que essas armas trabalham em nossa vida. Não se pode colocar uma arma na mão de uma criança. Eu me recordo que quando eu fiz a academia de polícia, eu demorei todo um curso para poder utilizar uma arma. Eu tinha todo o uniforme da corporação, mas eu não tinha uma arma. A arma era a última coisa a ser entregue ao policial. Embora eu estivesse numa academia de polícia, embora durante os treinos eu estivesse utilizando a arma no stand de tiro, eu não tinha a arma comigo ainda, porque eu não estava habilitado completamente para ter esse instrumento tão poderoso que pode matar alguém. A arma, ela é concedida para alguém quando essa pessoa está apta, plenamente apta para utilizá-la.
Quando o apóstolo Paulo nos fala a respeito da armadura de Deus, Paulo tem uma figura em mente. Paulo sabia que o exército romano, a Pax Romana, ela era, na verdade, uma forma de manter a segurança de todo o império pelo poder da força. O exército romano era tão poderoso que todos os povos temiam aquelas forças do exército do rei de Roma, do imperador. Porém, Paulo, ele vai dizer para nós que as nossas armas, elas não são essas armas físicas. Essas armas são o cinturão da verdade, a couraça da justiça, sandália do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. Vamos começar pelo cinturão da verdade, cingindo os vossos lombos com a verdade. Cingindo os lombos com a verdade. Para que serve um cinto? Se eu perguntar para você, quantos aqui estão com um cinto? Quantos tem um cinto aí? Por que você colocou o cinto? Não foi apenas por elegância. Talvez você goste do seu cinto, porque o seu cinto é de marca, porque o seu cinto é um cinto que você está acostumado a utilizar. Você tem motivos para usar o cinto, mas o motivo principal pelo qual você usa o seu cinto é para a sua calça não cair e você não mostrar as suas vergonhas. A razão principal pela qual nós usamos um cinto é para manter estabilidade da roupa. Porque sem o cinto, nós ficamos, de uma certa forma, desprotegidos. O cinto dá garantia de que você está com a sua roupa no lugar, para não mostrar sua nudez. Quando Paulo fala sobre o cinturão da verdade, ele vai falar para nós que esse cinturão é o cinturão da verdade. O propósito do cinto, então, é manter estabilidade. Na carta de Pedro, capítulo versículo 13, nos fala, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios de esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele vai falar que nós temos que cingir o nosso entendimento. A nossa mentalidade tem que estar submetida à verdade da palavra de Deus. Se você imaginar que você está colocando o cinturão da verdade, não é suficiente se você não estiver andando na verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a palavra nos fala sobre a verdade da palavra, o apóstolo João vai falar para nós o seguinte, que ele não tinha a maior alegria do que ouvir que os seus filhinhos andavam na verdade. Então, quando nós pensamos no cinturão de um soldado, ele tem uma importância maior ainda do que simplesmente manter uma roupa estável, do que simplesmente ser decorativo. O cinturão do soldado tinha um propósito, que era o de ter a bainha da espada amparada no cinturão. O que mantinha a espada guardada, protegida, era o cinturão. O cinturão, a verdade, sustenta a espada. Sem verdade, você não tem a espada que lhe vai dar poder. Então nós precisamos compreender, queridos irmãos, que nós sabemos, pela palavra do Senhor, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Ora, se você tem a palavra, tem a Bíblia na sua mão, mas você não está andando na verdade, você está neutralizando, destituindo o poder que essa palavra tem para gerar vida e transformação. Quando nós temos o cinturão da verdade, quando nós estamos na verdade, você está confirmando a palavra de Deus. Isso é importantíssimo. A palavra nos fala que nós temos uma segunda arma, que é a couraça da justiça. Quando ela fala em couraça da justiça, fala de um colete à prova de balas.
Esse colete nos dá a garantia de que nós estamos protegidos. Protegidos pela couraça da justiça. A nossa justiça é o Senhor Jesus Cristo. É Ele o nosso colete. Ele é a nossa proteção. Não vá para a guerra sem Jesus. É importantíssimo nós entendermos que na batalha espiritual, Jesus vai à frente. Ele é a nossa couraça. Filipenses 3,9 está escrito, vamos para lá, Filipenses 3,9, e você vai entender que o apóstolo Paulo, falando nesse assunto da justiça, ele vai falar assim: para que eu seja achado nele, em Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então nós temos uma justiça que vem de Deus. Isso me faz recordar uma certa situação que houve de um pastor que foi chamado para libertar uma alma oprimida por um demônio. Ninguém conseguia tirar aquele demônio. Alguns irmãos foram lá e apanhavam. O demônio estava tão violento, era tão terrível aquela situação, que ninguém queria mais se aproximar daquele demônio que estava com uma faca nas mãos. Naquela condição, chamaram um pastor, e o pastor foi lá. E o demônio quase deixou o pastor nu, tirou-lhe as roupas, bateu no pastor, o pastor saiu humilhado e envergonhado, e um outro pastor apareceu ali, e disse: "Você vai até lá?" O pastor disse: "Eu não posso tirar aquela alma oprimida." E quando o pastor foi, ele foi em direção àquele demônio, e quando o demônio olhou para ele, disse para ele o seguinte: "Não olhe para mim assim, não olhe para mim desse jeito, porque eu não suporto amor." Porque o pastor, quando olhou, não olhou para o endemoniado, não olhou para o demônio, olhou para uma alma que estava aflita. E quando o pastor foi em direção dele: "Você vai sair em nome de Jesus, vai saindo agora em nome de Jesus, você vai sair, sai agora." E aquela pessoa caiu no chão oprimida e foi totalmente liberta. E o outro pastor, ele ficou inquieto. Mas na verdade aquele pastor que não conseguiu expulsar o demônio tinha uma vida dupla. Aquele pastor estava vivendo em adultério, estava escondendo um pecado encoberto. Com o pecado encoberto, ele não tinha poder algum, porque não havia verdade nele. Ele não estava debaixo da justiça de Cristo. Quando nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E estamos livres do pecado. Mas se nós estamos andando no pecado ainda, isso nos impede de nós sermos totalmente usados por Deus. Então, vamos ser honestos, corretos, autênticos e cheios de integridade. Que a única maneira de nós mantermos a nossa couraça intacta. Não baseamos a nossa justiça na nossa capacidade de viver a verdade. Não estou falando que você vai confiar na sua moralidade. Você vai confiar em Jesus. Quando nós confiamos em Jesus, nos escondemos nele, nós não damos lugar para o pecado. Amém? Quando o apóstolo Paulo fala deste colete, ou peitoral, ele vai falar na carta de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, que nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. Ele não falou sobre a couraça da justiça, ele falou sobre a couraça da fé e do amor. Fé e amor juntos equivalem à justiça. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que a couraça da fé e do amor deve estar no crente, nós temos que ter confiança que Jesus pagou o preço por nós e que Ele nos amou. Uma vez que eu creio que Ele me amou, se entregou por mim, uma vez que eu uso a minha fé, eu declaro a justiça de Deus como verdade. Quando nós falamos da couraça da justiça, estamos falando que estamos protegendo os órgãos principais, os órgãos vitais, coração, fígado, pulmão, rim. Estamos protegendo os órgãos centrais do corpo. Nós não morreremos na batalha espiritual se nós realmente nos deixarmos proteger pela justiça de Cristo.
Paulo fala sobre uma outra ferramenta, outro equipamento, que são as botas de guerra. As botas de guerra são as botas do Evangelho da Paz. A paz que vem através do Evangelho. Quando nós falamos disso, é importante nós entendermos que um soldado tem que estar sempre com as suas botas, com os seus calçados. Eu me lembro, na época que eu era soldado, nós às vezes tínhamos quartos de hora para descansar. Na hora de descanso, nós rendíamos o dado sentinela, ele saía e nós entrávamos. Aquele que saía ia para o descanso, mas ao descansar no alojamento, ele não podia retirar a bota. O soldado tinha que dormir com a bota. O máximo que ele poderia fazer era afrouxar os cardaços. Ele afrouxava os cardaços e dormia com a bota no pé. Porque se houvesse alguma emergência, era simplesmente puxar e ir embora. Mas ele não podia tirar os calçados enquanto ele estivesse de serviço. Quando nós falamos sobre as botas do dever tático, você tem que entender que a cada momento que você for chamado para uma ocorrência, a cada momento que você for convocado pelo Senhor, você tem que estar preparado com as armas do Evangelho. Você tem que estar calçado para poder responder a qualquer um que perguntar acerca da esperança que é em você. Então nós temos que perceber que essas armas são importantíssimas, porque elas falam de preparação e prontidão. Eu tenho que estar preparado e eu tenho que estar pronto. Pronto para responder a qualquer um que me perguntar acerca da esperança que é em Cristo. Tu guardarás, esse versículo é muito bonito, de Isaías 26:3, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo coração confia em ti. Nós temos que confiar no Senhor, depender do Senhor em todo o tempo. Há uma outra arma de defesa chamada escudo da fé. O escudo da fé, Paulo diz, tomando sobretudo. Ele diz, você tem que estar com a couraça, o cinturão, o calçado, mas é importantíssimo que você não deixe de lado o escudo da fé. Esse escudo é tão importante porque com ele você pode apagar todo dardo inflamado do maligno. Quando ele fala em dardo inflamado, ele está dizendo que nos tempos antigos, na época em que não havia armas de fogo, a única arma mais próxima da arma de fogo eram as flechas que estavam envenenadas com os dardos inflamados. O dardo inflamado, ele não causava apenas ferida. Ele, ao atingir a pessoa, causava morte, não apenas pelo ferimento, mas porque ela estava envenenada. Outras vezes ela vinha com fogo na ponta. Então, esses dardos inflamados, eles têm o objetivo de destruir e matar. Satanás não está de brincadeira. O propósito dele é nos matar, nos destruir. E nós temos que estar preparados para a guerra com o escudo da fé. Com o escudo da fé nós apagamos todo dardo que venha contra nós. Como é que isso acontece na prática, pastor? Na prática acontece assim: não aceite aquilo que vem para você como uma possibilidade de problema, de enfermidade, de destruição. Não aceite. Por mais que às vezes o médico diz, olha, o seu estado de saúde é esse, você vai ficar nesse estado. Não aceite. Não aceite aquilo que o inimigo diz, porque nós temos aquele que é o médico dos médicos, que é o Senhor dos senhores, e que está cuidando de nós. Se você aceitar, você vai sucumbir. Então o escudo da fé declara a palavra de Deus. Quando nós usamos a palavra do Senhor por fé, nós declaramos a fé, e é isso que se estabelece como verdade, é isso que vai ser. O escudo da fé é, portanto, a nossa garantia de apagar o dardo do maligno. Em Gênesis 3, quando o diabo falou para Eva, ele lançou dúvida, negação e engano. Foi isso que realmente Deus disse?
Você não vai morrer, você vai ser como Deus. São dardos inflamados que vêm na mente. Muitas vezes nós recebemos dardos que vêm através de pessoas, através de notícias, através de redes sociais, através de pessoas próximas. Nós ouvimos algumas coisas, nós tomamos aquilo como se fosse uma verdade. Mas a única verdade que permanece é a palavra de Deus. Quando nós encontramos na palavra, nós dizemos ali, fixemos os olhos em Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então nós temos que olhar apenas para Jesus. Olhe para Jesus e você vai alcançar a vitória. Nós temos ainda uma outra arma, que é o capacete da salvação. Esse capacete nos fala que nossa mente está protegida, guardada pelo Senhor. Então a nossa mente está guardada pela palavra de Deus. O que a salvação tem a ver com o capacete? Porque Paulo usou o capacete para falar da salvação. De novo, em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8 a 11, ele diz, nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. Então nós percebemos que Paulo está dizendo para nós que a nossa salvação é a garantia que nós temos, e temos que estar confiando na palavra de Deus, que nós somos salvos. A nossa salvação vem pela fé, pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, Paulo está falando aí, todas essas armas são armas de defesa. O capacete, a couraça, o escudo, o cinturão e os calçados. Ele vai dizer que há apenas uma única arma ofensiva de ataque. Essa arma é a espada do Espírito. Quando ele fala da espada do Espírito, ele fala para nós que essa arma, ela é a própria Bíblia, a Escritura Sagrada. É viva, ativa e poderosa e pode perfurar o coração dos homens. Então, essa espada, mais correndo do que qualquer espada de 2 gumes, a palavra do Senhor, ela é poderosa para chegar até a divisão da alma e do espírito. Essa arma tem poder e o seu efeito é tão claro que é a única listada como arma de ataque, e ela é suficiente. A única arma que a gente tem para atacar o diabo, a única arma que o diabo teme, é a palavra de Deus. Temos que lembrar que o próprio Jesus, o Senhor, quando venceu o diabo da tentação, venceu falando a palavra de Deus, declarando a palavra do Senhor. Então nós não podemos apenas ter nas nossas mãos uma Bíblia. Você tem que ter a sua Bíblia na sua mente, no seu coração, bem guardada. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então eu tenho que ter a palavra do meu coração bem guardada, para não pecar, porque se eu peco, eu caio na estrada do maligno, e caio no seu laço. Paulo está falando até aí, eu não cheguei no assunto principal dessa noite ainda, estou apenas falando das armas espirituais. Por que essas armas? Para que elas existem? Porque Paulo falou dessas coisas todas como a verdade, a justiça, a preparação do Evangelho. Por que ele falou sobre essas coisas todas, pastor? Porque essas coisas são armas para nós. Paulo está expressando tudo isso para falar para nós, no capítulo de número 6, versículo de número 18. Ele está dizendo para você se revestir completamente, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito e vigiando nisso, por todos os santos. O que eu suponho que Paulo está querendo mostrar para os irmãos é que tudo isso era uma preparação, tudo isso era uma antecipação. Eles tinham que estar preparados para entrarem na batalha da oração. Para você entrar na batalha da oração, você tem que estar revestido. Quando nós falamos em batalha da oração,
Eu falo isso com muita certeza, de que há pessoas que simplesmente não sabem lutar, não conhecem estratégias para vencer as suas lutas, não sabem orar. Os discípulos, quando viam Jesus orar, eles perceberam que eles não sabiam orar. Senhor, ensina-nos a orar. Eles não sabiam como era orar. Paulo está dizendo para nós que todo esse revestimento da armadura de Deus é uma preparação para você entrar no campo de batalha, que é a própria oração. Quando nós falamos em orar, querida igreja, não é prazeroso, não é algo animador, é um exercício. Quando nós falamos em exercício, o Senhor Jesus nos dá uma demonstração do que é esse exercício. Em Lucas 18, ele nos conta uma parábola de uma mulher, de uma viúva, uma mulher pobre. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever, a obrigação, a necessidade de orar sempre e nunca desfalecer. Ele não falou que a oração era algo prazeroso, falou que a oração é um dever, que a oração é uma responsabilidade, que a oração é uma disciplina, que a oração é uma necessidade da alma, no encontro com o seu Criador. Nós não oramos quando temos necessidade, nós não oramos quando alguma coisa vai mal, orando em todo o tempo. O Senhor nos falou sobre o dever de orar e nunca desfalecer. E nessa parábola ele conta que uma certa mulher tinha uma causa na justiça. Ela vai até o juiz: por favor, julga a minha causa. Mas aquele juiz não queria atendê-la. Mas ela insiste, ela o perturba, ela o molesta. E por perturbá-lo, esse juiz diz: essa mulher não me deixa em paz. Essa mulher me incomoda. Eu vou ter que atendê-la, porque se eu não atender, ela vai continuar me perturbando. E o Senhor fala: olha, ouça bem o que disse esse juiz. Ele era um homem mau. Ele atendeu pela insistência. Quanto mais o vosso Pai Celestial, que é bom, acaso ele não atenderá os seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite? Então, irmãos, quando nós aprendemos com Jesus acerca da oração, nós percebemos que a oração é um dever, é uma necessidade, é uma responsabilidade do crente. Quando Paulo fala a Timóteo, ele fala o seguinte: admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça. Isso não é a mesma coisa. Paulo não está usando sinônimos. Quando nós falamos em oração, nós costumamos meter tudo dentro do mesmo saco, misturamos tudo e achamos que estamos orando. Mas Paulo fala sobre diferentes tipos de oração. E Paulo diz a Timóteo que ele deve fazer deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Por todos. Ele diz para nós lembrarmos daqueles que estão em eminência, que estão em posição de autoridade. Ore pelo rei e por todos que estão em eminência, porque isso é bom e agradável a Deus. Então Paulo está dizendo para nós que existem diferentes etapas ou diferentes formas de orar. Sabia disso? Há diferentes maneiras de orar, e cada tipo de oração atende a uma necessidade diferente. Quando Paulo fala sobre as deprecações, em espanhol vai ter a palavra súplica. Ele diz para nós que as deprecações ou súplicas são aquelas orações que atendem a uma necessidade específica. É um pedido que um juiz
a um juiz diante de um tribunal. Quando nós falamos em deprecação, essa palavra que Paulo usa, que Almeida vai usar, é uma palavra jurídica. Nós temos que aprender que há necessidades específicas. Por exemplo, quando você tem uma situação que você não está suportando, você não vai simplesmente orar, você vai fazer deprecação, você vai suplicar. E a súplica, ela tem uma intensidade maior. A súplica, ela não descansa. Quando nós falamos nisso, é uma atitude diferente da imprecação. A imprecação, temos duas palavras em português, deprecação e imprecação. Imprecação é maldizer, é praguejar. Tem muita gente, irmãos, que ao invés de fazer deprecação, faz imprecação. Amaldiçoa ao invés de abençoar. Quando Paulo está falando para você, esse presidente não vai chegar a lugar nenhum. Nós temos que entender que nós temos que orar por aqueles que estão em iminência, para que tenham uma vida tranquila e em paz. Isso é deprecação ou súplica. Mas nós temos 4 tipos de orações diferentes. A deprecação ou súplica é uma oração específica. A oração ela é mais genérica. É essa oração que nós fazemos costumeiramente. Ele falou sobre oração, mas ele falou também sobre a intercessão, que fecha com a ação de graça ou gratidão. Então nós temos que perceber pela palavra, eu destaquei aí a intercessão, porque estamos num seminário de intercessão e batalha espiritual. Quando nós falamos em intercessão, temos que perguntar o que vem a ser intercessão, pastor? A intercessão é o ato insistente de apelar ou rogar em favor de outro. É interpor-se entre Deus e uma causa. É interpelar a ação de Satanás contra a vida de outro. Então, irmãos, imaginemos o cenário de uma audiência. Eu não sei se você já foi alguma vez a um fórum, à corte. Você teve que responder diante de um juiz. Numa corte ou num fórum, quando você está ali, você tem que saber argumentar. Você tem que estar protegido, tem que ter advogado, tem que ter alguém ao seu lado para lhe ajudar. Na palavra do Senhor nós encontramos uma palavra chamada intercessão. Há uma outra palavra parecida, que é a palavra intersecção. Intercessão não é mesmo que intersecção. Isso serve para português ou espanhol. A palavra intersecção é quando 2 pontos se ligam. Na matemática, existe a intersecção. Quando 2 pontos se unem, o que está ligado foi unido. Essa intersecção ou cruzamento de pontos é o que nós esperamos da intercessão. Quando nós cruzamos a nossa vontade com a vontade de Deus e elas se entrelaçam, você alcançou a intercessão. A intercessão, ela é feita de 2 formas. Temos a intercessão do Filho e a intercessão do Espírito Santo. Quando nós falamos da intercessão do Filho, nós entendemos que o próprio Senhor Jesus Cristo, está escrito, que Ele permanece eternamente e tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então entenda uma coisa, quando você intercede, já há alguém antecipadamente orando por você, intercedendo por você. Jesus intercede pelos seus nos céus. Ele está intercedendo por nós, amém? Ele vive para interceder por nós. Há alguém que está torcendo por você, que está apoiando você, que quer que você vença, e esse é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está intercedendo por nós. Nos céus, Jesus intercede por nós, a intercessão no céu.
mas a intercessão acontece no céu e na terra. O capítulo 8 de Romanos é um capítulo bastante importante para nós entendermos esse mistério. Romanos 8 nos fala, versículo de número 30 e 34, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem o condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está diante de Deus e intercede por nós. Quem vai acusar você? O diabo se levanta para acusar você, para me acusar, mas ele não tem o poder de nos vencer quando nós temos um advogado à altura, Jesus Cristo Senhor. Filhinhos, não pequem, assim, pecado é advogado da parte do Pai, Jesus Cristo justo, que confessa os pecados, ele é fiel para nos perdoar. Ele nos perdoa, Jesus é o nosso advogado, e ele é poderoso para nos perdoar, amém? Mas nós temos também o Espírito Santo, da mesma maneira o Espírito também nos ajuda nas nossas fraquezas, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É nesse ponto que a oração ganha uma dimensão sublime. Quando nós estamos orando no nível de orar no Espírito, orando também no Espírito. Quando nós ligamos a nossa oração com os céus, e o Espírito Santo se encarrega de conduzir a nossa oração com gemidos inexprimíveis. É algo tão importante. Eu me lembro uma certa vez que estava num culto, lá na Campos Sales. Culto com umas 8 pessoas mais ou menos, um culto muito grande, com várias pessoas no culto. Eu notei que os irmãos não estavam presentes, eu perguntei na saída, onde está o irmão fulano, onde está o irmão ciclano? Aí estão na casa de um casal, estão orando pelo filho dele que está para morrer. Vamos lá então. E eu fui naquela casa, era na mesma rua que eu morava, e quando eu entrei lá, os irmãos estavam todos orando, intensamente, todo mundo orando, aquele clamor subia, e todos oravam, e eu cheguei ali, fiquei quieto, comecei a orar também, e Deus me falou muito claro, eu não estou ouvindo essa oração. E quando Deus me falou, eu não estou ouvindo, eu falei, como? Eu não estou ouvindo essa oração, mas Senhor, por que tu não estás ouvindo? Porque não há concordância. Não há concordância entre eles. E quando Deus me falou isso, aí na hora eu entendi o que estava acontecendo. Naquele mesmo momento, eu aproveitei um momento ali e disse, todos, por favor, parem de orar. Eu tinha o respeito deles. Eles pararam e disse, irmãos, Deus não está ouvindo a nossa oração. Aí começou aquilo, como que Deus não está ouvindo? Deus me disse que Ele não está ouvindo, porque nós não estamos em acordo. Eu disse, cadê os pais da criança? Os pais estavam dentro da casa, era a casa deles. Eles estavam ali juntos, eu disse para a irmã, minha irmã, a irmã está orando, entregando o seu filho para Deus. Ela começou a chorar assim, é verdade, eu não quero que meu filho sofra. Eu não quero que meu filho fique sofrendo, ele está com leucemia, ele está desenganado, o médico disse que ele só vai viver até amanhã. Eu não quero mais que ele sofra, eu já entreguei para Deus. E o marido olhou para ela, não mulher, que é isso? Vamos orar para que Deus levante, para que Deus o cure. Espera um pouquinho, irmão. A sua esposa tem razão. A senhora quer que ele parta hoje, então nós vamos orar todo mundo agora, vamos orar para que essa criança parta para o Senhor. Vamos orar todos juntos aqui, e ao terminar a oração, a irmã pode arrumar sua mala e ir para São Paulo, porque já vai estar morta a criança. A irmã, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Então a irmã quer concordar com o seu marido, quer que a criança viva? Eu quero que ele viva, então agora a gente vai orar. Nós vamos orar para que a criança viva. Vamos orar agora todos em comum acordo, com uma só linguagem de Deus. Vamos orar, o Senhor pedindo ao Senhor que Ele dê vida a essa criança. E foi curioso, irmãos, que quando nós oramos, eu abri a Bíblia antes de orar, e eu encontrei um texto bastante importante, que está em Jó, capítulo número 33,
versículo de número 23 e 24. Se com ele, pois, houver um mensageiro intérprete, ou entre milhares para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e dirá: livra-o, que não desça a cova. Já achei resgate. Foi a primeira vez que eu vi esse versículo, abri a Bíblia casualmente e caiu nesse versículo. E ao ler esse versículo, eu disse: não desça a cova, já achei resgate. Deus achou resgate. Se levantou um intérprete. Deus vai trazer a cura a essa criança. E nós começamos a orar. No dia seguinte, a irmã partiu para São Paulo. Chegou lá, algo aconteceu. O médico disse: não sei o que houve, mas a criança está recuperando. Ela saiu do coma. Ela não vai mais morrer, mãe. A partir daquela criança começou a se recuperar, se levantou e creio que vive até hoje para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quando nós oramos com confiança, nós podemos crer que Deus é o Deus que interfere. Os amigos de Jó tinham as suas razões, achavam que Jó estava em pecado, queriam defender a Deus. O que eles não sabiam é que havia todo um complô contra Jó, arquitetado pelo diabo. Quando Deus disse: tens visto meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, se desvia do mal? Satanás agiu para destruir a vida de Jó. Mas Deus sabia que Jó era íntegro, que Jó era um homem reto. Quando os amigos de Jó foram conversar com ele, apenas quando Jó tem o discernimento: antes eu te ouvia só, te ouvi falar, mas agora os olhos te veem. Naquele momento Deus falou para ele: Jó, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Quando Jó, amargurado com os seus amigos, ele falou: não, eu vou orar por eles. Eu não vou ficar chateado com eles, vou orar por eles. Quando Jó mudou o coração, ele estava sendo mal interpretado por seus amigos, mas não, eu vou orar por eles. E quando Jó decidiu orar pelos seus amigos, oferecer sacrifício a favor deles, naquela hora Jó foi curado. A intercessão tem o seu poder. O que é intercessão, pastor? Interceder é tapar brechas. Ezequiel 13, versículo 5 diz: não subistes as brechas, nem reparaste a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Interceder é se colocar na brecha, é ver que há uma necessidade de começar a orar a respeito do assunto. Deus está buscando por intercessores. Eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Como eu já disse outra vez, Deus está buscando intercessores. Esta é a classe de pessoas que Deus busca. Deus está buscando por intercessores. Alguém que se coloque na brecha. Paulo dá um exemplo claro de que está buscando também intercessores. Paulo disse: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais, que luteis comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. Paulo está pedindo ajuda. Paulo cria na oração dos santos. Paulo pede que eles combatam junto com ele nas orações. Há coisas, irmãos, que só vão acontecer na igreja se nós entendermos a responsabilidade de termos reforço na oração. Quando nós entendermos que
A oração do pastor sozinha, ela funciona, mas não funciona plenamente, como se todos estivessem orando juntos. Quando nós oramos juntos, algo diferente acontece. Pedro estava na prisão. Pedro estava angustiado? Não. Já estava conformado com seu destino. Pedro dormia na prisão, algemado. Mas a igreja fazia incessante oração por ele. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia incessante oração por ele. E porque a igreja orou junta, clamou a Deus, Deus enviou o seu anjo, abriu as portas da prisão, conduziu Pedro para fora daquele lugar, tirou-o da prisão. É a primeira porta automática que eu vejo na história. Porque Pedro vai passando e as portas vão se abrindo. Pedro sai da prisão, ninguém viu ele sair. O anjo do Senhor o libertou. E Pedro vai ao lugar da oração. Ele sabia que os irmãos estavam orando por ele. Ele vai até a casa, ele bate a porta tem uma janelinha. A menina abre a porta, só a janelinha, ela abre, vê Pedro e fecha rápido. Assustada. Aí diz, Pedro está aí, que Pedro o quê? Acho que é o anjo dele que está aí, que Pedro nada, Pedro está na prisão. A igreja estava orando, mas alguns que estavam ali não imaginavam que Deus ia responder tão prontamente, tão rapidamente, irmãos. Até que com muito custo foram lá abrir a porta, quando abriram, Pedro estava ali, tinha sido libertado pelo poder da oração da igreja. Uma igreja que ora tem resposta, uma igreja que ora tem solução, uma igreja que ora tem respaldo da palavra do Senhor. Vamos interceder, vamos buscar o Senhor. Não impeça aqueles que querem orar. É importante que nós oremos. Paulo dá um exemplo de um intercessor. Ele fala de Epáfras. Ele fala que Epáfras combatia com a oração. Que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. No capítulo de Colossenses 4, versículo 12, Colossenses 4,12 nos fala assim, Colossenses 4,12. Saúdo-vos Epáfras, que é do vosso servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados com toda a vontade de Deus. Ele fala de Epáfras, que combatia em oração. A palavra combater no original é a palavra agonizomai. Nós temos a mesma palavra nos idiomas latinos, que é a palavra agonizar. Paulo estava dizendo que Epáfras combatendo sempre por vós em oração, agonizava em oração. Quando nós oramos no nível de intercessão, nós entramos em agonia, nós entramos em intensidade de oração, nós somos guerreiros da oração. Se nós não orarmos, nada vai acontecer, mas se nós pedirmos ao Senhor, algo novo pode acontecer. O que eu estou buscando com esse seminário? Perseverança e oração determinada. O que eu estou esperando desse seminário? Eu não creio que oração é algo para nós fazermos quando não temos o que fazer. Oração é o que temos que fazer. A oração é importantíssima. Oração não é o que fazemos quando não sabemos por onde começar. Oração é por onde começamos. Vamos ficar em pé. Deus quer fazer mais por nós, irmãos. Deus quer nos demonstrar por esse seminário que nós ainda não estamos orando como deveríamos orar. Eu sei que o inimigo traça ardis, estratégias para nos tirar do lugar da oração.
Todo dia você se levanta, quando eu me levanto, hoje eu vou orar. E acontece uma série de coisas. Ou às vezes não acontece nada, às vezes só existe uma indisposição. E nós não temos ânimo para dobrar os joelhos e orar ao Senhor. Deus está dizendo para nós que nós vamos vencer as nossas guerras pelo poder da intercessão. Tudo que você quiser, você pode alcançar em Cristo pelo poder da oração. Até agora não está pedindo em meu nome, pedir, recebereis para que a vossa alegria seja completa. Vamos clamar ao Senhor. Oremos a Deus. Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor Deus, nesta noite. Senhor, nós reconhecemos, Pai, a nossa necessidade da oração. Senhor, nós somos dependentes da Tua misericórdia, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Deus. Trabalha, Senhor, meu Deus, em nossas vidas. Conduze-nos, Senhor, ao lugar da oração. Quebranta-nos, Senhor. Leva-nos, Pai, a buscar a Tua face, Senhor, a estar na Tua presença, Senhor, meu Deus, em oração e dedicação à Tua presença, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Trabalha em nós, Senhor. Trabalha na igreja, trabalha nos irmãos, Pai. Trabalha em mim. A começar de mim, Senhor, meu Deus, me leva, Pai. Me leva, Senhor, meu Deus, para mais perto, Senhor, mais perto do altar. Leva-nos, Deus, a buscar a Tua presença, Senhor. Querido Deus, as nossas guerras são as Tuas guerras, Senhor. Pai, nós rogamos que em nome de Jesus o Senhor nos levante, Senhor, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus. Nós colocamos por terra todo inimigo de Deus, toda arma forjada contra nós não prosperará. Declaramos a vitória para a igreja, Pai, em nome de Jesus. Levanta-nos, Senhor Deus, levanta-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a vencer, Senhor. Ó Deus, esta é a vitória, Senhor, que vence o mundo, a nossa fé. Pela fé, Senhor, meu Deus, os antigos alcançaram um testemunho que Te agradaram. Pela fé, Senhor, meu Deus, nós venceremos barreiras, Pai. Quebraremos, Senhor, meu Deus, toda a artimanha do inimigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, levanta-nos, Deus, levanta-nos, Senhor, levanta-nos com autoridade e graça, Pai. Pai, em nome de Jesus, colocamos por terra toda a artimanha do diabo contra as nossas vidas, contra a igreja. Declaramos a vitória da igreja em nome do Senhor. Declaramos a nossa vitória, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta noite, por aquele que o Senhor trouxe aqui. Agora, Pai, meu Deus, abençoa-nos amanhã, Senhor, para que amanhã tenhamos, Pai, despertando, Senhor, meu Deus, para a certeza, Senhor, de que estamos fazendo a Tua vontade, Senhor. Estamos orando em todo o tempo, suplicando ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. A nossa esperança, Pai, é de que o Senhor trabalhe em nossos corações, nos leve, Senhor, meu Deus, a uma vida de oração. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te adoramos, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Não se esqueça. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você é justo porque você foi justificado pelo sangue de Jesus. A sua oração conta. A sua oração vale. Mesmo que você não saiba orar. Comece a orar. Há coisa que a gente só aprende fazendo. Não pense que você não sabe orar. Mesmo assim, ore. Pouco, mas ore. Adquira o hábito de buscar o Senhor. E o mais Ele fará. Amém? Que Deus levante intercessor entre nós. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo sempre nós dizemos. Amém. Deus te abençoe.